A chamada para a linha direta da polícia soou calma e clara. Um homem informou ao operador que há vários dias sentia um forte cheiro de decomposição vindo do barracão do vizinho. Ele ressaltou que o cheiro estava a piorar e que já era insuportável. Quando a polícia chegou ao local, o cheiro já se sentia antes mesmo de entrar na propriedade. O autor da chamada era James Lee, um novo vizinho que se mudara recentemente com a família para a zona rural de Wairarapa, na Nova Zelândia. O barracão de que ele se queixava pertencia a um agricultor local, Thomas Gee, um homem conhecido na região. 7 anos antes, Thomas perdera a sua esposa, Elisa. Na altura, a polícia considerou seu desaparecimento como voluntário, pois o carro da mulher fora encontrado no passo de Remutaka. Thomas parecia desolado e não levantou suspeitas a ninguém. Quando questionado pela patrulha sobre o cheiro, Thomas respondeu com confiança e sem hesitação que provavelmente se tratava de um animal que morrera recentemente na sua propriedade. Os polícias verificaram a área perto do barracão, mas não encontraram nada do gênero. Tornou-se evidente que a origem do cheiro estava no interior. No barracão, debaixo de um monte de ferramentas velhas e lixo, um dos agentes reparou num alçapão de metal. Quando a tampa do alçapão foi aberta, tudo se confirmou. Numa pequena cave de betão, foram encontrados restos mortais humanos. Poucos dias depois, a perícia confirmou oficialmente que a mulher encontrada era Elisa Gee, que estava desaparecida há 7 anos. Assim, uma chamada rotineira para a linha direta da polícia deu início a uma das investigações mais inesperadas da região e pôs em causa tudo o que se sabia sobre o agricultor calado e reservado Thomas Gee. A quinta da família Greenway situava-se na zona rural de Wairarapa. Uma grande propriedade com pastagens, várias construções antigas e uma casa de habitação. Elisa Greenway herdou esta quinta dos seus pais e geria-a pessoalmente. Ela controlava as finanças, as contas bancárias e os documentos relacionados com a terra. Os vizinhos descreviam-na como uma pessoa independente e responsável. Thomas, o seu marido, geralmente não se envolvia em questões legais e financeiras, tratando apenas das tarefas diárias da quinta, compras, reparações e manutenção do equipamento. Na primavera de 2015, a vida da família mudou drasticamente. Elisa perdeu seu primeiro filho, que ela e Thomas esperavam há muito tempo. Para ela, foi um choque profundo. Após este acontecimento, ela deixou de comunicar com os outros, tornou-se introvertida e raramente saía de casa. Mais tarde, os médicos confirmaram que ela desenvolvera um grave estado emocional e uma depressão profunda. Foi então que Thomas, pela primeira vez, começou a tratar ativamente de todos os assuntos externos por conta própria. Passou a ir mais vezes ao banco e a consultar advogados. Aos vizinhos e conhecidos, explicava que estava apenas a ajudar Elisa até ela melhorar. As pessoas aceitaram isso como normal, dada a situação difícil da família. Ninguém pensou em duvidar das suas palavras ou verificar os documentos. Só vários anos depois, já durante a investigação oficial, se descobriria que, entre 2015 e 2016, Thomas esteve a tratar da transferência de propriedade de terrenos. Ele realizou transações relacionadas com a divisão da quinta e a venda de partes dela. Mas na altura, em 2015 e 2016, ninguém na região suspeitava de quaisquer operações com as terras, pois todos os documentos pareciam legais e não chamavam a atenção. Em meados de 2016, Elisa deixou de ser vista por completo. Thomas garantia aos vizinhos que a sua saúde tinha piorado e que ela não queria ver ninguém. As pessoas acreditavam nele, compreendendo a gravidade da situação. A quinta continuava a funcionar, os afazeres eram geridos como de costume, e Thomas parecia cansado, mas perfeitamente capaz de controlar a situação. Assim, por detrás de uma vida aparentemente tranquila, escondia-se uma realidade completamente diferente,
cujos detalhes só começariam a vir à tona quando a polícia levasse a sério o caso da família Greenway. A 19 de maio de 2016, por volta das 10 da manhã, Thomas Greenway dirigiu-se à esquadra de polícia local para comunicar o desaparecimento da sua esposa. O policial que recebeu a queixa recordaria mais tarde que Thomas estava calmo, embora um pouco confuso. Ele contou que na noite anterior tivera uma discussão com Elisa, após a qual ela decidiu subitamente sair de casa. Thomas acrescentou que nos últimos meses Elisa andava deprimida e que ele não a impediu, pensando que ela precisava de tempo para estar sozinha. Explicou também que tentara ligar-lhe de manhã, mas o telemóvel de Elisa estava fora da área de cobertura. A reação inicial da polícia foi a habitual e não demasiado alarmante. No mesmo dia, um grupo de agentes deslocou-se à quinta dos Greenway para uma inspeção rápida. Verificaram a casa, a propriedade e os edifícios agrícolas. Não encontraram nada de invulgar. Tudo estava no seu lugar, a casa estava arrumada, sem sinais de luta ou desordem. Thomas acompanhou voluntariamente os polícias, respondendo calmamente às perguntas, sem evitar a conversa, e mostrando-lhes de bom grado tudo o que pediam. No entanto, os agentes limitaram-se a uma inspeção bastante superficial. Naquele momento, a situação não parecia criminosa, pelo que a busca na propriedade foi mais uma formalidade. A verificação durou menos de uma hora. Thomas também foi brevemente interrogado no local. Pediram-lhe que repetisse a cronologia dos acontecimentos e registraram o seu depoimento. Neste momento, nenhum dos polícias duvidou das suas palavras. A história parecia plausível e correspondia perfeitamente ao quadro descrito pelos vizinhos. Nesta fase, o desaparecimento de Elisa Greenway foi registrado nos relatórios da polícia como um caso doméstico comum, uma saída voluntária após um conflito familiar. Os agentes presumiram que a mulher provavelmente voltaria para casa ou entraria em contato em breve. Naquele dia, ninguém considerou o desaparecimento como algo sério ou invulgar. Thomas regressou aos seus afazeres, acreditando que a situação estava sob controle e que tudo se resolveria em breve. Mas passados apenas alguns dias, quando a polícia realizasse uma verificação mais detalhada das circunstâncias, surgiriam os primeiros pormenores que os levariam a reconsiderar as suas conclusões iniciais. As primeiras 24 horas após a apresentação da queixa passaram-se numa espera tensa. Familiares, amigos e a polícia presumiam que Elisa Greenway voltaria para casa ou, pelo menos, entraria em contacto para explicar para onde tinha ido. O próprio Thomas tentava não entrar em pânico e mantinha a calma, assegurando constantemente à polícia a sua disponibilidade para ajudar na investigação. Mas quando o primeiro dia passou e depois o segundo, tornou-se claro que a situação não se resolveria por si só. A esquadra recebeu ordens para passar a ações ativas e verificar todas as rotas possíveis de deslocação da mulher. Tinham passado cerca de 48 horas desde o desaparecimento de Elisa, quando uma patrulha da polícia encontrou o seu carro. O veículo estava estacionado na berma da estrada que leva ao passo de Remutaka, um lugar isolado e sombrio a cerca de 50 quilómetros da quinta dos Greenway. O local era conhecido pelos habitantes e pela polícia como um trecho de estrada remoto e pouco frequentado, com má cobertura de rede e terreno acidentado. Por isso, a descoberta do carro precisamente ali causou imediatamente alarme e muitas suposições entre os agentes. O carro de Elisa parecia que ela tinha parado ali por pouco tempo, como se tensionasse regressar em breve e continuar o seu caminho. As portas estavam bem fechadas, mas não trancadas, e as chaves ainda estavam na ignição. No interior, tudo estava em perfeita ordem. No banco estava sua mala com documentos, a carteira com dinheiro, o telemóvel e um casaco quente. Nenhum objeto parecia ter sido deslocado ou tocado por estranhos. Tudo indicava que Elisa tinha deixado o carro de forma calma e voluntária, sem planejar ausentar-se por muito tempo.
Mas o estranho era que o carro tinha permanecido ali aparentemente toda a noite. Os vidros estavam cobertos por uma espessa camada de orvalho matinal. A polícia rapidamente iniciou uma inspeção detalhada da área adjacente ao local onde o carro foi encontrado. Examinaram cuidadosamente a berma, a mata próxima, cada metro da estrada e os arredores. Trabalharam com cuidado, tentando não perder nenhum sinal que pudesse lançar luz sobre o percurso da mulher depois de ela ter saído do carro. No entanto, apesar de todos os esforços, não foram encontrados vestígios do seu movimento. Nem ramos partidos, nem pegadas de sapatos, nem mesmo sinais ténues de que alguém tivesse passado por ali recentemente. Parecia que Elisa se tinha simplesmente desvanecido no ar. Paralelamente, os polícias verificaram o telemóvel encontrado no carro. A bateria estava completamente descarregada e as tentativas de determinar a sua localização através do sinal das antenas não deram resultado. Os agentes sabiam que, devido ao afastamento e ao terreno acidentado do passo de Remutaka, a cobertura de telemóvel era instável e, em alguns locais, inexistente. Portanto, a possibilidade de rastrear o telemóvel pela rede móvel era mínima. Esta circunstância complicou a situação, mas reforçou a versão de que Elisa poderia ter ido para aquele local conscientemente, sabendo da má cobertura e da impossibilidade de ser contactada. Entretanto, enquanto a inspeção do local decorria, na esquadra da polícia recolhia-se ativamente informação adicional. Os agentes contactaram novamente o médico de Elisa, que confirmou que ela sofria há muito tempo de um grave distúrbio emocional. Estava em depressão profunda e tinha tendência para o isolamento. Estes testemunhos foram corroborados por vizinhos e conhecidos da mulher, que já antes tinham notado seu caráter reservado e a sua falta de vontade de manter contato com o mundo exterior. A cada hora que passava, a versão de um desaparecimento voluntário tornava-se cada vez mais convincente. A polícia inclinava-se gradualmente para a ideia de que Elisa tinha tomado a decisão de abandonar a sua vida habitual. O local onde o carro foi encontrado também desempenhou um papel. O passo de Remutaka há muito que tinha a reputação de ser um trecho remoto e de difícil acesso, adequado para desaparecer sem deixar rastro. Os polícias que trabalhavam no local trocavam ideias e muitos deles admitiam abertamente que não conseguiam imaginar outro desenrolar dos acontecimentos. Ao final da tarde, após concluírem todas as diligências possíveis no local, a equipa de investigação elaborou um relatório detalhado, anexando fotografias, vídeos e uma descrição de cada ação. Estes documentos foram enviados ao chefe do departamento, que convocou imediatamente uma reunião de emergência para decidir os próximos passos. Durante esta reunião, os agentes chegaram a um consenso. Buscas em larga escala com o envolvimento de grupos de voluntários, helicópteros e cães pisteiros não faziam sentido. A ausência de sinais visíveis de crime, o tom emocional calmo da situação e a falta de contradições nas palavras do marido encaixavam-se perfeitamente na versão inicial de uma partida voluntária. Assim, a versão dos acontecimentos inicialmente apresentada por Thomas Greenway recebeu confirmação oficial e foi registrada como a mais provável. Para a polícia, este foi um desfecho lógico e previsível. Nenhum dos participantes na investigação fez perguntas desnecessárias, nem viu razões para duvidar da sinceridade de Thomas ou procurar alternativas. A história parecia completamente concluída e compreensível, e a investigação futura resumia-se a ações formais e à espera do possível aparecimento de novos fatos. Naquele momento, ninguém imaginava que, algum tempo depois, pudessem surgir circunstâncias completamente novas que virariam o caso do avesso e fariam todos os participantes na investigação duvidar de tudo o que consideravam ser verdade. Mas, nos primeiros dias após o desaparecimento de Elisa, parecia que a história já tinha chegado à sua conclusão lógica e que nada mais poderia ser descoberto.
Apesar da versão oficialmente aceite do desaparecimento voluntário de Elisa, a polícia era obrigada a seguir os procedimentos padrão. E essas regras indicam claramente: em casos de desaparecimento, o primeiro a ser investigado é sempre o parente mais próximo, neste caso, o marido, Thomas Greenway. Mesmo que a sua história parecesse convincente e correspondesse aos factos recolhidos, a polícia era obrigada a excluí-lo formalmente da lista de suspeitos. A 20 de maio de 2016, os investigadores obtiveram um mandado para uma busca completa na quinta de Thomas. Na manhã desse mesmo dia, um grupo de agentes chegou à sua propriedade para realizar uma inspeção minuciosa de todas as instalações. Para a operação, foi chamada a unidade canina, capaz de detectar até os vestígios mais discretos. Thomas reagiu calmamente às ações da polícia, sem mostrar irritação, nem tentar dificultar o trabalho dos investigadores. Ele acompanhou-os voluntariamente pela casa, deu acesso a todos os armários e divisões, mostrou o computador e os seus pertences pessoais. A busca na casa não deu resultados. Os agentes não encontraram quaisquer provas que pudessem levantar suspeitas. Após inspecionarem a casa, os polícias dirigiram-se às restantes construções da quinta. Uma atenção especial foi dada a um velho barracão de madeira situado no extremo da propriedade. Localizava-se mesmo na fronteira com um terreno vizinho vago, que na altura estava à venda. O barracão era usado para armazenar ferramentas velhas, fertilizantes e combustível. Thomas explicou que tinha recentemente movido para lá vários sacos de salitre e jerrycans de gasóleo para o funcionamento da maquinaria agrícola. Quando os polícias abriram a porta do barracão, foram imediatamente recebidos por um forte cheiro a produtos químicos, gasóleo e salitre. Inicialmente, os agentes tentaram inspecionar o local sozinhos, mas, para além de ferramentas espalhadas, jerrycans e sacos, não encontraram nada de notável. Decidiu-se então usar o cão de serviço para eliminar quaisquer dúvidas sobre a minúcia da inspeção. No entanto, a tentativa da unidade canina falhou de imediato. O cão não conseguiu lidar com o forte cheiro químico e perdeu a orientação. Segundo o relatório do tratador, o animal simplesmente não conseguia distinguir quaisquer odores naquelas condições. Os polícias fizeram várias tentativas para redirecionar o cão, mas de cada vez o animal recusava-se a entrar no barracão e começava a comportar-se de forma inquieta. Os investigadores consideraram esta circunstância motivo suficiente para cessar a inspeção do barracão naquele momento. De seguida, os polícias inspecionaram cuidadosamente a garagem e outras construções agrícolas na propriedade. Verificaram a maquinaria agrícola, as ferramentas e a área circundante. Não foram encontrados vestígios de quaisquer manipulações ou atividades suspeitas. A casa e a garagem estavam em ordem, o que não indicava pressa nem tentativas de esconder ou destruir quaisquer provas. No final do dia, os investigadores fizeram um balanço. Com base em todo o material recolhido, ficou claro que não havia provas diretas ou quaisquer sinais do envolvimento de Thomas no desaparecimento de Elisa. O seu comportamento, a ausência de sinais de luta ou de quaisquer circunstâncias suspeitas na casa e na quinta não davam à polícia motivos para continuar a suspeitar ativamente dele. Os agentes consideraram que a questão com o marido estava, nesta fase, definitivamente encerrada. Nos documentos oficiais, a polícia registrou que a verificação de Thomas Greenway e da sua quinta foi realizada minuciosamente e não produziu quaisquer resultados. As condições da inspeção do barracão foram descritas em pormenor, e a impossibilidade de o cão de serviço trabalhar devido aos odores químicos foi reconhecida como um obstáculo objetivo. Os investigadores decidiram então não regressar para uma nova verificação do barracão, considerando a situação clara e explicável. Naquele dia, Thomas Greenway foi formalmente excluído da lista de suspeitos. Os investigadores não duvidavam da veracidade das suas palavras e da sinceridade do seu comportamento. Nesta fase da investigação, a história parecia perfeitamente clara e lógica para a polícia.
Nenhum membro da equipe de investigação suspeitou que, precisamente naquele momento, se tinha perdido a única oportunidade de descobrir a verdade antes que o caso chegasse a um beco sem saída. Depois de a polícia se convencer definitivamente de que Thomas Greenway não estava envolvido no desaparecimento da sua esposa, o único local de buscas que restava era o paço de Remutaka. O carro encontrado ali era a única pista real para a investigação, e todos os recursos da polícia foram direcionados para lá. A operação começou 3 dias após a descoberta do carro de Elisa. A equipe de busca e salvamento era composta por polícias, voluntários locais e socorristas habituados às difíceis condições do terreno montanhoso. Estavam confiantes de que mais cedo ou mais tarde encontrariam vestígios da mulher e conseguiriam reconstituir o seu percurso. Mas logo nas primeiras fases das buscas depararam-se com sérias dificuldades. Logo no primeiro dia, a unidade canina juntou-se às buscas. Os polícias contavam que os cães, especialmente treinados, seguiriam rapidamente o rastro de odor a partir do carro e indicariam a direção exata do movimento de Elisa. Mas a situação revelou-se inesperada. Os cães pisteiros começavam a trabalhar com confiança, mas após apenas alguns metros do carro, paravam abruptamente. Comportavam-se como se o rastro de Elisa se interrompesse subitamente no ar. Os tratadores fizeram mais algumas tentativas, começando sempre a partir do carro. No entanto, o resultado foi o mesmo. Mais tarde, no relatório oficial da unidade canina, surgiu uma explicação. As fortes chuvas que ocorreram pouco depois do desaparecimento da mulher tinham lavado ou enfraquecido significativamente todos os possíveis rastros de odor. O solo rochoso e o vento constantemente variável, característico da zona do paço, também desempenharam um papel. Isto tornava as buscas futuras com cães praticamente inúteis. Os tratadores consideraram que novas tentativas eram desaconselháveis e a polícia desistiu de as continuar. No entanto, as restantes atividades de busca prosseguiram em larga escala. Helicópteros examinaram cada metro quadrado do terreno, utilizando câmeras de alta resolução e termovisores. No terreno, voluntários e socorristas inspecionaram metodicamente cada trilho, ravina e encosta. Os participantes nas buscas avançavam lenta e cuidadosamente, esperando encontrar quaisquer pistas, roupas, objetos pessoais, vestígios da presença de uma pessoa. No entanto, a cada novo dia, a confiança dos participantes na operação diminuía. As buscas duraram uma semana. Depois foram prolongadas por mais uma. Os voluntários começaram a cansar-se e a regressar gradualmente à casa. As equipes de resgate tiveram de admitir que, naquelas condições e com aquela abordagem, não fazia sentido continuar. Nenhuma pista apareceu. Não foi encontrado nada que pudesse explicar para onde Elisa Greenway tinha desaparecido. Quase 3 semanas depois, a polícia anunciou oficialmente o fim da fase ativa das buscas. O relatório final foi breve. Não foram encontrados sinais de luta ou de ações violentas, nem vestígios da presença da desaparecida no paço. Elisa foi oficialmente declarada desaparecida e o caso foi arquivado e considerado não resolvido. Thomas Greenway regressou gradualmente à sua vida normal. Os vizinhos habituaram-se a vê-lo como um homem que tinha sofrido uma grande perda. Ele raramente saía da quinta, quase não aparecia em público e evitava falar sobre o que tinha acontecido. Aos olhos dos outros, tornou-se um viúvo enlutado, digno de compaixão e respeito. Ninguém lhe fazia perguntas desnecessárias. Assim começou a fase mais longa deste caso, um silêncio de 7 anos. Durante esses anos, ninguém voltou ao caso de Elisa, e parecia que tudo já tinha sido esquecido e definitivamente encerrado. Ninguém sabia que, anos mais tarde, esse silêncio seria quebrado de uma forma completamente inesperada. Passaram-se 7 anos desde o desaparecimento de Elisa. Durante esse tempo, muita coisa mudou na região, mas não a vida de Thomas Greenway.
Ele continuava a viver sozinho na sua quinta, evitando convidar quem quer que fosse, mas não se isolava do contato social fora da propriedade. Na cidade, era visto frequentemente nos correios, na loja ou na bomba de gasolina, sempre educado, arrumado, contido. Quando, em 2023, a polícia reabriu o caso e começou a interrogar as pessoas que viviam nas proximidades, os investigadores esperavam ouvir algo que indicasse estranhezas no comportamento de Greenway, mas ouviram algo completamente diferente. A quinta de Greenway situava-se numa zona rural remota, onde podia haver quilômetros entre as casas vizinhas. As pessoas viviam de forma isolada, pelo que ninguém podia ouvir o que se passava na casa de Thomas. Todos os juízos sobre ele baseavam-se apenas em encontros raros, conversas casuais, troca de notícias no mercado ou cruzamentos numa estrada de terra. Uma vizinha idosa, que vivia mais perto, disse que via Greenway raramente, principalmente quando ele a ajudava com a cerca ou lhe deu boleia para a cidade uma vez. Segundo ela, Thomas era um homem calado, arrumado e contido, que cumprimentava sempre e não falava de assuntos pessoais. Ela sublinhou que nunca notou nada de estranho nele e acrescentou: depois do que aconteceu, ele ficou simplesmente ainda mais calado. Outro vizinho, proprietário de uma grande pastagem nas proximidades, disse praticamente o mesmo. Thomas não fazia trabalhos barulhentos, não convidava pessoas, não se metia nos assuntos dos outros. Às vezes, aparecia para comprar ração para os animais ou para oferecer ajuda com a reparação de equipamentos. O homem descreveu-o como uma pessoa que vive segundo as regras, que faz tudo de forma ponderada e sem pressas. Um jovem casal, que comprou um terreno ao lado em 2020, contou que só soube da sua história mais tarde através de outros residentes. Thomas dava-lhes a impressão de ser uma pessoa que preferia a solidão, mas que, ao mesmo tempo, era amigável. Por vezes, trazia-lhes legumes e frutas, mas nunca entrava em casa. Preferia conversar brevemente e ir embora. Ele não parece ser do tipo que se isola por medo ou culpa. Ele simplesmente vive sozinho e não procura companhia, observaram eles no seu depoimento. Durante os interrogatórios, surgiu um pormenor relacionado com a terra. Vários vizinhos mencionaram que a quinta de Greenway se tinha tornado significativamente mais pequena do que antes. Segundo um dos residentes mais antigos, ele teria vendido parte do terreno há muitos anos, explicando que era impossível manter toda a propriedade sozinho. Ninguém se lembrava exatamente quando isso aconteceu. Para todos, era um acontecimento antigo, não relacionado com o desaparecimento de Eliza. A polícia registrou esta observação, mas não lhe deu especial importância. Os investigadores também verificaram os dados oficiais. Todos os documentos pareciam impecáveis. Os impostos eram pagos, a propriedade estava devidamente registrada, não havia dívidas. Thomas comportava-se de forma irrepreensível. Não era responsabilizado, não infringia a lei, não dava motivos para suspeitas. A sua vida parecia transparente e previsível. Notou-se também que, durante todos os 7 anos, Greenway não iniciou novas relações nem deixou a região. Isso era visto como natural. Aos olhos dos habitantes locais, ele continuava a ser um homem que simplesmente não conseguiu superar a perda. Chamavam-lhe honesto, contido e um pouco introvertido, mas educado e decente. Ninguém via nele uma ameaça ou secretismo. No final da série de interrogatórios, a polícia teve de admitir o óbvio. Thomas Greenway comportava-se de forma irrepreensível. Não existiam estranhezas, conflitos, queixas ou sequer pequenos rumores à sua volta. Tudo parecia indicar que os investigadores tinham à sua frente um homem que realmente vivera aqueles 7 anos em solidão e paz, ocupando-se da quinta e sem nunca cometer um deslize. E foi precisamente essa calma o aspecto mais alarmante desta história. Quando tudo se encaixa demasiado bem, quando uma pessoa parece impecável, fica a sensação de que a solução deve estar algures para além da sua vida exterior.
em coisas que ninguém viu e nunca verificou. Agosto de 2023 tornou-se um ponto de viragem na história de Thomas Greenway. Após 7 anos de vida tranquila, o seu isolamento foi subitamente quebrado. A causa não foi uma ação da polícia, nem uma coincidência, mas uma simples conjugação de circunstâncias. Para o terreno vizinho, que esteve vago e à venda durante muito tempo, mudou-se a família Lee. A mudança de uma nova família por si só não teria levantado questões nem para a polícia, nem para os habitantes locais. As pessoas compravam frequentemente terrenos nesta zona, iniciavam construções. Era algo comum. No entanto, para Thomas, o aparecimento de vizinhos revelou-se um problema sério. A razão residia na localização das construções. Desde a divisão do terreno, a propriedade de Thomas tinha diminuído consideravelmente, e o velho barracão de madeira estava agora localizado literalmente na fronteira do seu território, mesmo na linha divisória. O barracão não era apenas uma construção abandonada. Thomas ia lá constantemente, guardava ferramentas, fertilizantes e produtos químicos agrícolas. Por isso, a presença de estranhos nas proximidades podia causar-lhe preocupação. A família Lee, que chegou ao terreno vizinho, queria começar a construir a sua nova casa o mais rapidamente possível. Por lei, qualquer construção residencial deve estar a uma distância não inferior a 40 metros da fronteira da propriedade. Nos documentos, que a polícia estudou mais tarde, estava indicado que os Lee tinham colocado a sua casa móvel temporária à distância mínima permitida, exatamente 40 metros da divisa. Eles escolheram este local por razões práticas, mais perto da estrada, da fonte de água e das ligações de serviços. Nenhum deles sabia que, logo do outro lado da fronteira, se encontrava um velho barracão que se tornaria o centro da futura investigação. Para Thomas, isto significava que as suas visitas constantes ao barracão poderiam atrair a atenção dos novos vizinhos. Se antes os terrenos em redor estavam vagos e ninguém reparava com que frequência ele visitava o barracão e o que lá fazia, agora a situação mudara completamente. Cada visita sua podia ser notada por olhos alheios, e Thomas começou a mostrar nervosismo. Passou a verificar o barracão com mais frequência, indo lá de manhã cedo ou ao fim da tarde, evitando encontros com a família Lee. A família Lee, no entanto, não notou nada de suspeito no seu comportamento. Presumiram que o vizinho estava habituado a viver sozinho, por isso tentaram simplesmente não invadir o seu espaço e não se impor com amizades. Os novos vizinhos ocupavam-se tranquilamente da sua instalação e observavam a construção da sua casa, sem suspeitar do quanto a sua presença poderia estar a incomodar Thomas. Os investigadores, ao reexaminarem a situação, perceberam que o isolamento de anos em que Thomas existira até então tinha agora desaparecido fisicamente. A matemática simples confirmou. Do barracão de Thomas até a casa móvel da família Lee havia exatamente 40 metros. O que antes permanecia invisível para todos, tornou-se acessível à observação casual. 7 anos de tranquilidade, nos quais Greenway se sentia seguro, terminaram num instante. Foi precisamente esta circunstância externa, o aparecimento de novos vizinhos, que se tornou o primeiro passo para que novos pormenores na história do desaparecimento de Eliza começassem a ser revelados. Aquilo que Thomas escondera cuidadosamente durante muitos anos ficou subitamente sob ameaça de ser descoberto. A chegada da família Lee tornou-se o ponto-chave nesta história. A sua decisão de instalar a habitação temporária precisamente naquele local quebrou o isolamento de 7 anos de Thomas e, literalmente, trouxe a verdade à tona. Tudo o que ele escondia debaixo do seu barracão ficou à vista. A família Lee já não aguentava mais. O cheiro, que a princípio parecia inofensivo, tornara-se agora tão forte que à noite o ar à volta da sua casa móvel ficava literalmente denso. Já sabiam de onde vinha, da quinta de Thomas Greenway. Durante vários dias tentaram não interferir, mas quando o vento mudou novamente e o cheiro se tornou insuportável,
Os Lee ligaram para a polícia. A patrulha chegou durante o dia. A propriedade de Greenway parecia bem cuidada, mas assim que os agentes se aproximaram do barracão, tudo ficou claro. O cheiro vinha mesmo dali. Thomas encontrou-os no portão. Falava calmamente, mas mantinha-se firme, como se tivesse pensado na resposta com antecedência. Há uns dias, uma vaca morreu. Enterrei-a perto do barracão, explicou ele, sem esperar por perguntas. Os polícias pediram para ver o local. Thomas levou-os até o extremo da propriedade e apontou para um pedaço de terra. Mas os agentes notaram rapidamente a inconsistência. Não havia vestígios de escavação, terra fresca ou marcas de pá. Tudo parecia intocado. Ao mesmo tempo, o cheiro intensificava-se, mas não do exterior, e sim do interior do barracão. Então, os agentes decidiram verificar a construção. Lá dentro reinava a desordem. Jerrycans, fertilizantes, ferramentas velhas, sacos de terra. Um dos polícias reparou que, num canto, o lixo estava empilhado de forma mais densa do que noutros locais, como se alguém quisesse esconder algo de propósito. Quando as tábuas e os sacos foram movidos, encontraram por baixo um alçapão de metal. Thomas empalideceu de imediato. Tentou explicar que debaixo do barracão havia apenas uma adega onde antigamente se guardavam provisões, mas os agentes decidiram verificar. O alçapão foi aberto lentamente. De dentro veio imediatamente um cheiro denso e estagnado. Um dos polícias iluminou o interior com uma lanterna e notou no chão pedaços de tecido e objetos que pareciam roupa. Foi o suficiente para pararem. A patrulha informou imediatamente o comando e em breve chegaram ao local peritos forenses e criminais. A área foi isolada, o barracão fechado e Thomas foi levado para o lado para ser interrogado. Quando os peritos desceram à adega, começaram a registrar a descoberta. A uma profundidade de cerca de 1,5 metros, foram encontrados restos mortais e ao lado objetos pessoais, incluindo uma joia e vários artigos domésticos. Tudo foi cuidadosamente embalado e enviado para o laboratório para análise. Poucos dias depois, a análise de ADN confirmou o que os investigadores já suspeitavam. Os restos mortais pertenciam a Eliza Greenway, a mulher que desaparecera daquela quinta 7 anos antes. Esta descoberta destruiu por completo a versão anterior de uma partida voluntária. Agora, os investigadores tinham uma tarefa completamente diferente: reconstituir a sequência dos acontecimentos de 2016 e perceber como Thomas conseguiu guardar um segredo terrível durante tantos anos, mesmo debaixo do seu barracão. Depois de os peritos terem confirmado que os restos mortais encontrados debaixo do barracão pertenciam a Eliza Greenway, os investigadores voltaram a analisar os materiais da busca realizada em 2016. Já na altura, o terreno da quinta tinha sido minuciosamente inspecionado com a ajuda da unidade canina, mas o cão pisteiro não apontou o barracão como um local suspeito. Agora, a tarefa da investigação era perceber por que razão, naquele dia, o cão não cumpriu a sua função principal. Ao estudarem os antigos relatórios, os investigadores reconstituíram a cronologia das buscas. Nos documentos constava: o cão, ao seguir o rastro de Eliza, dirigiu-se imediatamente com confiança para o barracão, mas mesmo à entrada, o seu comportamento mudou. O animal abrandou, ficou alerta, começou a andar em círculos perto da porta e recusou-se categoricamente a entrar. Na altura, o tratador presumiu que o cão simplesmente tinha perdido o rasto ou se tinha distraído com um cheiro estranho, não relacionado com uma pessoa. A polícia considerou que não fazia sentido inspecionar o barracão, pois não havia sinais visíveis de que algo estivesse escondido lá dentro. Em 2023, os investigadores enviaram novamente peritos forenses à quinta de Greenway. Desta vez, após a descoberta do corpo, examinaram cuidadosamente as instalações do barracão e o próprio alçapão.
foram recolhidas numerosas amostras das superfícies e do solo perto da entrada da adega. A análise química destas amostras deu resultados inesperados e claros. Todas as superfícies à entrada estavam impregnadas de gasóleo e fertilizantes de nitrato. Esta mistura possui um odor químico extremamente forte e penetrante, capaz de sobrepor-se a quaisquer outros aromas. Os peritos explicaram que, para um cão pisteiro, tal concentração de odores químicos torna-se uma barreira intransponível. Bloqueia completamente a sua capacidade de detectar os subtis vestígios humanos. Agora, os investigadores perceberam. Em 2016, não se tratou de um fracasso casual da unidade K9, mas sim do resultado de ações previamente planeadas. Os jerrycans de gasóleo e os sacos de salitre pareciam uma desordem agrícola normal, mas na verdade alguém os colocou deliberadamente para confundir a equipa de busca. Uma informação inesperada foi também fornecida pelos médicos legistas. Segundo o relatório, Elisa morreu cerca de um mês antes da descoberta do seu corpo, em 2023, e não 7 anos antes, como se supunha inicialmente. Durante todos esses anos, ela esteve viva e permaneceu precisamente naquele compartimento debaixo do barracão. No momento do seu desaparecimento, a mulher estava fisicamente saudável, mas o longo isolamento, sem alimentação e cuidados adequados, levou-a gradualmente à exaustão, que acabou por ser a causa da sua morte. As conclusões obtidas levaram a polícia a reconsiderar também a versão do desaparecimento voluntário de Elisa. Em 2016, o seu carro foi encontrado no passo de Remutaka, o que convenceu a investigação de que a mulher tinha decidido partir por vontade própria. Agora, era evidente que o carro tinha sido deliberadamente levado para um local remoto para desviar a polícia o mais longe possível da quinta. Como resultado, a investigação concluiu. Não houve coincidências neste caso. Tudo, desde a dissimulação dos odores até a pista falsa com o carro, fazia parte de um esquema claramente premeditado. E o principal suspeito na organização deste plano era a pessoa que, durante todos estes anos, esteve mais próxima da investigação, o marido de Eliza, Thomas Greenway. Cabia agora aos investigadores descobrir como ele conseguiu esconder a verdade de forma tão longa e meticulosa, literalmente à vista de todos. Após a detenção de Thomas Greenway, os investigadores concentraram-se no principal: descobrir o que exatamente levou ao sucedido. Já sabiam que Eliza esteve em cativeiro durante muitos anos, mas não compreendiam por que razão Thomas precisaria de esconder tudo aquilo. Para encontrar a resposta, era preciso encontrar o dinheiro, pois quase sempre a raiz de tais histórias reside em motivos financeiros. A polícia começou com uma verificação clássica. Peritos em crimes financeiros examinaram as contas de Greenway, as suas declarações fiscais, créditos e bens. À primeira vista, tudo parecia perfeitamente normal. Pequenos rendimentos de trabalhos agrícolas, pagamentos de serviços públicos estáveis, nenhum movimento suspeito nas contas. No entanto, foi precisamente esta normalidade impecável que alertou a investigação. Um agricultor que possuía uma área de terreno considerável simplesmente não podia ter um historial financeiro tão regular. No final de outubro de 2023, a polícia regressou à casa de Greenway com um novo mandado. Desta vez, os investigadores não procuravam provas físicas, mas sim documentos. A busca foi detalhada. Verificaram cofres, pastas pessoais, móveis antigos. E só perto do fim da tarde é que um perito forense reparou numa pequena chave numa secretária. A ela estava anexada um contrato de aluguel de um cofre bancário, amachucado e datado de abril de 2016. O papel parecia velho, com o logotipo de um dos bancos de Masterton. Os investigadores fizeram imediatamente um pedido ao banco para confirmar o aluguel. Alguns dias depois, chegou a resposta. O cofre existia de fato,
estava em nome de Thomas Greenway e tinha sido pago sem interrupções durante todos os 7 anos. Os funcionários do banco também informaram que o proprietário visitava o cofre com pouca frequência, apenas algumas vezes, sendo a última visita cerca de 1 mês antes da sua detenção. Isto foi suficiente para que o tribunal emitisse um mandado de abertura. O procedimento levou mais alguns dias. O banco agiu estritamente de acordo com o regulamento e a polícia esteve presente durante todo o processo. Quando a tampa do cofre foi aberta, no interior encontravam-se várias pastas cuidadosamente arrumadas e um envelope grosso. Os papéis estavam limpos, secos, sem sinais de antiguidade, como se tivessem sido especialmente guardados em condições ideais. Os peritos começaram a examinar atentamente os documentos, e em breve ficou claro por que razão Thomas os mantinha em segredo. No interior, encontravam-se cópias autenticadas de contratos de divisão de terras agrícolas, um processo conhecido como subdivision. Segundo os documentos, Eliza Greenway teria concordado voluntariamente em vender 80% das suas terras. Todos os papéis estavam datados de abril de 2016, ou seja, apenas 1 mês antes do seu desaparecimento. As transações pareciam oficiais, com assinaturas de notário, dados bancários e carimbos. Mas uma inspeção atenta revelou uma estranha coincidência. Todas as assinaturas de Eliza eram idênticas, como se tivessem sido copiadas. A perícia grafológica confirmou. As assinaturas eram falsificadas. Thomas usou amostras da caligrafia dela, encontradas em documentos antigos, e transferiu-as cuidadosamente para os novos papéis. Ele preparou antecipadamente transações fictícias, através das quais vendeu 80% das terras, recebendo uma quantia avultada por isso. Quando os investigadores compararam as operações bancárias, o puzzle encaixou-se completamente. O dinheiro da venda entrou na conta de Thomas em maio de 2016, literalmente poucos dias após o desaparecimento de Eliza. Parte do montante foi rapidamente transferida para uma conta no estrangeiro, registada em nome de um teste de ferro. Agora, o motivo era óbvio. Thomas estava endividado e sabia que, sem a assinatura da esposa, não poderia dispor da terra. Ele engendrou uma fraude, encenou a sua partida e depois desviou a atenção da polícia para o passo de Remutaka, forjando a versão de um autodesaparecimento. Durante todos esses anos, ele viveu na parte restante da quinta, sem gastar os fundos recebidos e mantendo a aparência de uma vida normal. Os investigadores também encontraram provas de que Thomas tinha consultado um advogado em 2016 para obter várias procurações em nome de Eliza. O advogado confirmou que, na altura, o comportamento do cliente lhe pareceu estranho. Greenway estava com pressa, falava baixo, evitava perguntas concretas. Este foi mais um pormenor que confirmava que a fraude estava a ser preparada com antecedência. Agora, a polícia tinha o quadro completo. Transações cuidadosamente falsificadas, um motivo na forma de uma grande soma de dinheiro e o desaparecimento de Eliza, que coincidiu com as datas das transferências financeiras. Tudo indicava que Thomas tinha planejado o esquema ao pormenor e depois criou a ilusão perfeita de uma tragédia. Após a abertura do cofre, a investigação convenceu-se definitivamente. Não se tratou de um crime espontâneo, mas de um plano frio e calculista. O motivo foi encontrado. O dinheiro explicou tudo. Por que Eliza desapareceu, por que a polícia acreditou na sua partida voluntária e por que Thomas viveu 7 anos tranquilamente, sem levantar suspeitas. Restava à investigação descobrir o último ponto. Como é que ele conseguiu manter Eliza retida durante todos estes anos e por que ninguém na região suspeitou de nada? Depois de a polícia obter provas do envolvimento de Thomas Greenway, ele foi levado para a esquadra de Masterton para um interrogatório oficial. Sentou-se a uma mesa em frente a 2 agentes, olhando silenciosamente para a mesa. O investigador começou imediatamente com os fatos-chave.
Colocaram à frente de Thomas fotografias e relatórios forenses do local onde os restos mortais de Elisa foram encontrados. O agente explicou claramente. Os peritos confirmaram a identidade e determinaram que a mulher esteve viva durante todos os 7 anos, precisamente na quinta de Thomas. Greenway não disse uma palavra, mas a sua respiração tornou-se visivelmente mais pesada. De seguida, o investigador passou ao motivo principal. Apresentou a Thomas cópias dos documentos encontrados no cofre bancário, os contratos de venda de terrenos e a conclusão dos peritos grafológicos sobre a falsificação das assinaturas de Elisa. Greenway começou a ficar nervoso, examinando atentamente os papéis e evitando o contacto visual. O investigador também referiu que o dinheiro da venda foi rapidamente transferido para uma conta no estrangeiro e que, em breve, toda a cadeia de transferências seria completamente revelada. O golpe final para Thomas foram os testemunhos do advogado, que já em 2016 tinha notado o seu comportamento estranho. O agente sublinhou que a investigação dispunha agora de todas as provas necessárias para o tribunal e que, para Thomas, a única decisão sensata seria cooperar com a polícia. Seguiu-se uma breve pausa. Pela primeira vez durante toda a conversa, Thomas levantou os olhos e olhou para o investigador. Após um segundo de hesitação, começou a falar. Com uma voz calma e baixa, confessou que tinha sido ele a levar o carro de Eliza para o paço de Remútaca e que tinha dissimulado propositadamente o cheiro no barracão com substâncias químicas, sabendo das buscas com cães. Explicou as suas ações com o pânico de ver a sua fraude financeira descoberta. A confissão mais difícil foi a de que Eliza tinha de facto permanecido na cave do barracão durante todos aqueles anos. Thomas explicou brevemente. Planeava escondê-la apenas por um curto período, mas tudo saiu do controlo e uma solução temporária transformou-se num segredo de anos. Agora, os polícias tinham um quadro completo. Foi a fraude financeira que levou Thomas a tomar medidas tão radicais. A cada palavra, Greenway revelava mais pormenores, compreendendo que só a cooperação total poderia de alguma forma influenciar o seu futuro. Restava aos investigadores descobrir a última peça. Como é que Thomas conseguiu manter este segredo terrível de todos os que o rodeavam durante tantos anos? Os depoimentos de Thomas eram importantes, mas os investigadores precisavam de provas irrefutáveis. Simples palavras e confissões não são suficientes para um tribunal. Qualquer detalhe poderia anular todo o trabalho da polícia. A principal dúvida residia nos documentos de venda dos terrenos da quinta. Para que o caso se tornasse incontestável, era necessário confirmar definitivamente a falsificação das assinaturas. Os investigadores entregaram os papéis para uma perícia grafológica no laboratório forense do Ministério da Justiça, em Wellington. O trabalho prometia ser complexo e meticuloso. Os especialistas solicitaram o máximo de amostras da caligrafia original de Elisa, diários pessoais, cartas a amigos e familiares, cheques assinados por ela e documentos oficiais criados antes do seu desaparecimento em 2016. A comparação foi feita com base em várias dezenas de características. A forma como escrevia certas letras, a pressão da caneta, traços característicos e até o ângulo de inclinação da escrita. A análise foi realizada em várias fases. Primeiro, estabeleceram o estilo autêntico da caligrafia de Elisa, descreveram detalhadamente as suas características individuais e reuniram um quadro geral. Depois, começou a comparação direta. Cada assinatura nos contratos em disputa foi examinada sob grande ampliação, analisando cuidadosamente os seus detalhes e particularidades. Os peritos compreendiam a importância da sua tarefa. A sua conclusão teria de ser irrefutável e não deixar margem para dúvidas. Passaram-se 2 semanas antes de a polícia receber os primeiros resultados preliminares. Os grafólogos já estavam confiantes nas suas conclusões, mas para maior segurança, decidiram repetir a análise e envolveram um perito adicional de outra cidade.
Após verificarem novamente os dados obtidos, os especialistas elaboraram um relatório detalhado e final. O relatório foi breve e inequívoco, sem espaço para ambiguidades. Os investigadores examinaram atentamente cada linha do documento. A conclusão da perícia afirmava que a caligrafia de Elisa possuía uma série de características únicas, impossíveis de reproduzir mesmo por uma pessoa experiente, sem conhecimentos e treino especiais. E apesar do cuidado e da meticulosidade com que as assinaturas nos contratos foram falsificadas, os peritos conseguiram detectar diferenças críticas que excluíam a possibilidade de autenticidade. A frase mais importante na conclusão foi a afirmação categórica do grafólogo, confirmando oficialmente as suspeitas da investigação. As assinaturas nos documentos de divisão do terreno, datados de abril de 2016, não foram feitas pela mão de Elisa Greenway. As assinaturas nos documentos são uma falsificação a 100%. Esta conclusão confirmou definitivamente a principal versão da investigação sobre a fraude de Thomas. Agora, a polícia não tinha apenas a sua confissão, mas também uma sólida confirmação científica do motivo financeiro do crime. A perícia grafológica encerrou completamente a questão da autenticidade das assinaturas de Elisa, tornando o caso contra Thomas impecável do ponto de vista jurídico. Os investigadores obtiveram a prova mais crucial, sem a qual o caso poderia ter sido contestado em tribunal. Agora, restava-lhes desvendar a última fase desta história intrincada. Como é que Thomas conseguiu manter fisicamente Elisa na quinta durante 7 anos, sem levantar a menor suspeita entre os que o rodeavam? Depois de Thomas Greenway ter confessado seus atos, restava aos investigadores descobrir o principal, os motivos das suas ações. Afinal, para os vizinhos, Thomas era uma pessoa comum, um agricultor sem nada de especial, que, ao que parecia, não podia ter segredos sérios. No entanto, a confissão de Thomas forçou a polícia a rever completamente sua imagem. Thomas explicou que a causa principal do que aconteceu foram as dificuldades financeiras. Alguns anos antes do desaparecimento de Elisa, ele começou a envolver-se em jogos de azar e, gradualmente, acumulou dívidas enormes. Inicialmente, as perdas eram pequenas e Thomas não lhes deu grande importância, mas em breve já não conseguia parar e encontrou-se numa situação difícil, sem meios para pagar as dívidas crescentes. Nesse momento, a única opção de salvação tornou-se a terra da sua esposa, herdada dos pais dela. O problema era que Elisa nunca teria dado autorização para a venda da propriedade. Para ela, a terra era uma memória importante dos seus pais, e ela não concordaria em desfazer-se dela voluntariamente. Por isso, Thomas decidiu agir em segredo. Aproveitando o fato de que Elisa, após os trágicos acontecimentos, pouco se interessava pelos assuntos da quinta e raramente saía da área da casa, ele falsificou as suas assinaturas e vendeu rapidamente a parte mais distante do terreno. Eram áreas remotas, raramente visitadas, que ela poderia não ver durante muito tempo. No entanto, o seu cálculo revelou-se errado. Na noite de 18 de maio de 2016, Elisa descobriu acidentalmente extratos bancários e documentos que revelavam a venda dos seus terrenos. Ela exigiu imediatamente uma explicação. Thomas tentou acalmar a esposa, convencê-la a não tomar medidas precipitadas, prometeu resolver a situação, mas Elisa estava determinada e ia contactar a polícia imediatamente. Thomas contou que, nesse momento, foi tomado pelo pânico. Tentou segurar Elisa, agarrando-a pelos braços, mas ela soltou-se bruscamente e bateu com a cabeça com força na esquina de uma mesa. Thomas afirmou que tudo aconteceu de forma rápida e inesperada e que ele não tinha qualquer intenção de a magoar. No entanto, em vez de chamar os médicos, cedeu ao medo e decidiu esconder o que tinha acontecido. Naquela noite, escondeu Elisa na velha adega abandonada debaixo do barracão.
Inicialmente, considerou isto uma solução temporária para ganhar tempo e encontrar uma saída. Mas ao perceber que já não havia retorno, decidiu encenar o desaparecimento de Elisa. Levou o carro dela para o paço de Remutaka e deixou seus pertences pessoais no interior para criar a ilusão de uma partida voluntária. Os investigadores fizeram a Thomas uma pergunta lógica. Por que deixou Elisa viva, sujeitando-se a um risco adicional de ser descoberto, quando a sua eliminação poderia ter escondido seu crime para sempre? Thomas explicou que simplesmente não conseguiu tomar essa decisão. Admitiu que se enganava a si mesmo, acreditando que, enquanto Elisa estivesse viva, o seu ato não era definitivo e irreparável. Isso ajudava-o a justificar-se e a continuar a viver, ainda que em constante medo. Nas primeiras semanas, Thomas esperava mesmo conseguir encontrar uma saída, mas gradualmente habituou-se à ideia de que a situação era desesperada. Reduziu ao mínimo a sua interação com Elisa, mantendo a sua vida na adega apenas com o essencial. O seu cotidiano transformou-se num ciclo contínuo de medo e mentira, do qual não via forma de sair. Agora, após a sua confissão, a investigação teria de reconstituir detalhadamente cada evento e verificar todas as circunstâncias do crime para confirmar o depoimento de Thomas e reunir uma base de provas convincente para o tribunal. A reconstituição dos eventos, feita pela investigação, mostrou quão meticulosamente Thomas Greenway planejou cada passo e quão rapidamente o seu plano começou a desmoronar-se após o aparecimento dos novos vizinhos. Após o conflito com Elisa, ele não procurou ajuda, nem informou ninguém sobre o sucedido. Em estado de pânico, Thomas levou-a para a velha adega debaixo do barracão, fechando o pesado alçapão e dissimulando-o com entulho de construção. Este local ficava profundamente debaixo de terra, com paredes de betão grossas e vigas de metal. O som quase não passava. Para ocultar completamente os vestígios, ele derramou gasóleo no chão e espalhou sacos de fertilizantes. De seguida, Thomas levou o carro de Eliza para o paço de Remutaka, deixou os documentos e objetos pessoais no interior e de manhã ele próprio comunicou à polícia o seu desaparecimento. O seu comportamento parecia convincente. Manteve-se calmo, não levantou suspeitas e contou detalhadamente sobre a discussão e partida voluntária. A inspeção da quinta não deu em nada e o caso rapidamente se concentrou no paço onde estava o carro dela. Nos primeiros tempos, Thomas viveu em constante tensão. Visitava Eliza, levava-lhe água e comida, tentando mantê-la viva. Mas, a cada mês que passava, o sentimento de medo diminuía e a culpa dava lugar à indiferença. Ele começou a aparecer no barracão cada vez com menos frequência, transformando a sua esposa numa recordação viva do seu próprio erro. Os anos arrastaram-se monotonamente, até que, em agosto de 2023, a família Lee chegou ao terreno vizinho. A sua chegada foi uma catástrofe para Thomas. A casa que começaram a construir ficava a apenas 40 metros do barracão. Agora, havia sempre alguém a trabalhar, a conversar, a mover maquinaria nas proximidades. Thomas percebeu que as suas idas habituais ao barracão poderiam levantar questões, por isso começou a evitar o local. Ele deixou completamente de visitar Elisa, mas sabia que isso não duraria muito tempo. Já em setembro, quando o calor se intensificou, um cheiro forte começou a emanar de debaixo do barracão. Thomas também o sentia, mas não fez nada. Qualquer tentativa de mudar alguma coisa, escavar, mover ou destruir os vestígios, significaria barulho e atenção. Ele tinha medo que os vizinhos ouvissem ou reparassem. Tudo o que podia fazer era esperar, na esperança de que o cheiro se dissipasse. Quando a família Lee se queixou pela primeira vez do ar desagradável, Thomas percebeu que o fim estava próximo. Ele não fugiu. A fuga tê-lo-ia tornado o principal suspeito. Restava-lhe apenas fingir surpresa quando a polícia regressou à quinta.
Ele sabia que, desta vez, tudo acabaria. A investigação concluiu. Thomas manteve Eliza retida não por maldade nem por desejo de lhe causar dor. As suas ações foram ditadas pelo medo de ser descoberto. Ele não se atreveu a livrar-se da esposa porque não conseguia dar mais um passo que o transformaria num assassino. Mas foi precisamente esse medo que se tornou a sua armadilha. 7 anos vividos em engano e isolamento terminaram naquilo que ele mais temia: ser descoberto. As provas recolhidas e a sua confissão foram suficientes para encerrar o caso. Os investigadores prepararam os materiais, registraram cada passo de Thomas e entregaram a acusação ao Ministério Público. Agora, a palavra final cabia ao tribunal. A audiência do julgamento de Thomas Greenway começou em abril de 2024 e causou uma grande ressonância na sociedade. O homem que, durante muitos anos, fora considerado uma vítima de uma tragédia, compareceu perante o tribunal por uma série de acusações que eram difíceis de aceitar para aqueles que o conheciam bem. O procurador apresentou de forma clara e detalhada as alegações da acusação, baseadas nos materiais de uma investigação de vários meses. O primeiro ponto foi a acusação de fraude, nomeadamente a divisão e venda ilegal das terras de Eliza. Seguiu-se a acusação de rapto e cativeiro da esposa durante 7 anos. O ponto final e mais grave foi a acusação de ofensas corporais, que levaram a consequências trágicas naquela noite de maio de 2016. Na audiência, testemunharam os peritos grafólogos, que confirmaram que as assinaturas nos documentos tinham sido falsificadas. De seguida, depuseram os tratadores de cães, explicando os pormenores da busca infrutífera de 2016 e por que razão os cães especialmente treinados não conseguiram encontrar Eliza. Os depoimentos foram contidos e específicos, o que reforçou a sensação de veracidade e credibilidade das provas reunidas. O advogado de Thomas, por sua vez, não negou os fatos, mas tentou atenuar as circunstâncias do caso. Insistiu que o crime não fora premeditado, mas que surgira espontaneamente, em consequência de um grande pânico perante a descoberta iminente. Tentou convencer o tribunal de que o seu cliente cometeu todas as ações subsequentes num estado de pânico extremo e sem plena consciência das consequências dos seus atos. O próprio Thomas, durante toda a audiência, praticamente não demonstrou emoções e não dialogou nem com o tribunal nem com o advogado. Apenas desviava periodicamente o olhar do juiz para as testemunhas que depunham, como se estivesse num estado de torpor. Os jurados retiraram-se para deliberar e regressaram bastante rapidamente com uma decisão. Declararam Thomas culpado de todas as acusações, sem exceção. O juiz teve em conta todas as circunstâncias e anunciou a pena: 30 anos de prisão a serem cumpridos num estabelecimento prisional de alta segurança. O aumento da pena foi justificado pela multiplicidade de crimes e pela especial gravidade da situação, em que a vítima passou 7 anos da sua vida em condições desumanas. Durante a leitura da sentença, o silêncio pairou na sala do tribunal, e só alguns momentos depois se ouviram murmúrios de aprovação entre os presentes. Thomas não demonstrou qualquer reação, como se já estivesse preparado para ouvir precisamente esse veredito. Simplesmente se levantou e deixou-se levar silenciosamente para fora da sala. O processo estava concluído. A longa história, que começara quase 8 anos antes, chegara ao seu fim lógico. O julgamento esclareceu todos os pontos e destruiu definitivamente a imagem de viúvo infeliz criada por Thomas. Restava-lhe apenas aceitar a decisão do tribunal e as consequências das suas ações. Após a prolação da sentença, a história de Thomas Greenway foi gradualmente desaparecendo do centro das atenções públicas, mas os seus ecos ainda se fizeram sentir por muito tempo na vida cotidiana dos habitantes locais. A quinta foi posta em leilão várias vezes, mas nunca encontrou comprador. No final, as autoridades decidiram demolir todas as construções, incluindo o tristemente famoso barracão.
Da propriedade, restou apenas uma plataforma de beton lisa. A família Lee, que acidentalmente deu início à cadeia de eventos, vendeu o terreno e mudou-se pouco depois para outra região. Numa entrevista, explicaram que decidiram mudar de ares, pois era difícil viver sob a atenção constante dos jornalistas e no meio de memórias perturbadoras. A investigação revelou detalhadamente o desenrolar dos acontecimentos, estabeleceu os motivos, os métodos e as circunstâncias do crime. Juridicamente, tudo foi encerrado e formalizado. O único ponto que permaneceu inexplicável dizia respeito ao próprio Thomas Greenway. A investigação nunca conseguiu compreender como um homem, aparentemente perfeitamente normal, conseguiu esconder a sua verdadeira essência durante 7 anos, mantendo diariamente a ilusão de uma vida normal perante os seus vizinhos. A quinta já não existe. Juridicamente, o caso está encerrado para sempre. Mas o enigma psicológico da personalidade de Thomas Greenway permaneceu por resolver, como um lembrete de que, por trás de uma vida aparentemente normal, pode esconder-se uma realidade incompreensível para os outros.